poderoso, olhar de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o noticiário do Timão. Eu tô falando do Marcinho, que não é o MC, que pode pintar como reforço do Corinthians ainda para 2020. Roda a vinheta. Saudações corintianas, fala fiel, tudo bom com vocês? Vamos falar de reforço então no vídeo de hoje, de provável reforço, e aí eu já vou avisar que o vídeo está dividido em duas partes. Uma primeira para a gente contar quem é o Marcinho e uma segunda para explicar em que pé anda a negociação do Corinthians com o Botafogo. Quem é Marcinho primeiro, né? Marcinho é lateral direito de 24 anos que tem contrato com o Botafogo até o próximo mês de dezembro, então a partir de julho ele já pode assinar o famoso pré-contrato e sair de graça lá do Rio de Janeiro. E aí o que o Corinthians negocia agora com o Botafogo é tentar antecipar essa saída, né, do jogador aqui para o Corinthians. E aí você se pergunta, tá, mas quem é Marcinho? Que história é essa? O Corinthians nem precisa de lateral direito? Então já começa esse vídeo explicativo aqui mostrando que o Marcinho ele não é só lateral. O Marcinho nos tempos de base jogava como meia, também como lateral, e aí na verdade ele se profissionaliza com a camisa do Botafogo como lateral. Mas é curioso a gente falar isso porque se você assiste aos vídeos aqui do canal do meu Timão, aos vídeos diários, você viu que na semana passada entrevistamos o Thiaguinho, volante do Corinthians. E o Thiaguinho, que inclusive esteve emprestado ao Botafogo nos primeiros meses, nas primeiras semanas, na verdade, de 2020, ele conta que nos tempos de base ele chegou a jogar como lateral. E aí isso, de certa forma, desenvolveu algumas habilidades extras para ele como volante. Ele é um volante mais rápido que a média, ele é um volante que tende a dar passes para a frente, né? Então, geralmente, isso é qualidade de lateral. Ele trouxe essa qualidade para a volância, para o meio de campo. Então, se você está esperando um lateral burocrático, esse lateral burocrático não é o Marcinho. O Marcinho ele tem mais habilidade do que um lateral geralmente tem. E aí, nos tempos de base, além de jogar como meia, de rabiscar como meia, ele também vestiu a camisa do Flamengo. É uma curiosidade aí. Mas aí ele é transferido para o Botafogo ainda moleque, ainda adolescente, e ele vai estourar mesmo no Botafogo. Ele faz a estreia dele profissional com 19 anos de idade, ali no comecinho de 2016. E aí, beleza, passa aquela primeira temporada tal, ainda molequinho, estreando, só que aí em 2017 é que ele entra pra valer no noticiário do Botafogo, e por motivos ruins. Ele sofre uma grave lesão no joelho direito, a gente vai voltar a falar dessa lesão, desse joelho na verdade, no decorrer do vídeo você vai entender o que isso afeta agora em 2020, né? Então ele vai chegar bichado, não é bem assim, mas também precisa ficar de olho nesse joelho. Ele sofre uma grave lesão no joelho, uma ruptura de ligamentos, e aí passa praticamente 2017 inteiro de molho, se recuperando. Para então, em 2018, no começo da temporada, ele já assumir a titularidade lá do Botafogo, e aí titular absoluto, ele é campeão carioca e já consegue uma renovação contratual. O pessoal no Botafogo entendeu que ele era uma joia, que ele precisava ser protegido, e agora pode sair de graça, aí, né? Enfim, pelo valor que o Corinthians esteja disposto a pagar para antecipar essa saída. Mas é um jogador muito querido lá no Botafogo, pelos torcedores do Botafogo, pelos dirigentes do Botafogo, por todo mundo no Botafogo. Aí em 2019, mesmo o Botafogo jogando muito mal, ele continua em evidência, tanto que ele vive o que até então, dá pra gente chamar de auge da carreira dele, a convocação do Tite para amistosos contra Senegal e Nigéria, ali já nos últimos meses de 2019. Nessa convocação, inclusive, havia expectativa do corintiano Fagner ser convocado, e o Tite preferiu o Marcinho, que não chegou a jogar lá na seleção, mas foi convocado, né? Então já dá sinais aí para os próximos passos dessa seleção brasileira. E aí o Marcinho, valorizado, né, pela convocação do Tite, enfim, ali no fim daquela temporada ele já começa a sentir novas dores no joelho direito. E aí no começo de 2020 o Botafogo reconhece que precisa fazer uma nova cirurgia, né? No finalzinho do ano ali tentou remediar de qualquer jeito, deixar ele jogando. Em janeiro não deu, então no último mês de janeiro ele precisou passar por uma cirurgia. Essa cirurgia deu ali 6 meses de prazo para recuperação. Então nesse sentido a paralisação do futebol não foi de toda ruim para o Marcinho, né? Porque os jogadores de forma geral do Corinthians, do Botafogo, de todos os clubes estão parados, assim como o Marcinho. E aí existe essa possibilidade do Marcinho voltar já com a camisa do Corinthians pós-paralisação do futebol, e nesse cenário até quem sabe pronto para já treinar normalmente com bola e para ser integrado para valer já ao elenco do Thiago Nunes, e quem sabe a partir de julho, de agosto, não sei, começar já a jogar
pelo Corinthians, né? Ele que é lateral direito, a lateral direita do Corinthians tem dono absoluto o Fagner, mas vai saber o que o Thiago Nunes está planejando aí para esquema tático, por exemplo, se ele quer lançar o Fagner lá para frente e aí abre precedente para botar um jogador diferente ali na lateral, ou então que seja para ter um reserva ali de respeito, né, para fazer concorrência ao Michel Macedo. Mas o fato é que esse é o Marcinho que está vindo, ele ainda se recupera aí dessa lesão no joelho direito, mas está chegando e é um reforço de seleção, a gente pode dizer assim. O que a gente não pode, na verdade, é dizer que é um reforço, porque ele ainda está negociando com o Corinthians. E aí é para isso que a gente chama Rodrigo Vessone aqui, o repórter, para explicar em que pé anda essa contratação, essa possível contratação do Corinthians. Antes da entrada do Vessone, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Meu Timão, clica no sininho também, que aí você recebe as notificações sempre que a gente publica vídeo novo. E acontece isso todo dia, beleza? Também deixa o seu joinha nesse vídeo e agora sim, chega mais Vessone. Essa situação do Marcinho, a diretoria do Corinthians não vai falar abertamente. Enquanto ela não quitar os salários atrasados, enquanto esse dinheiro do Pedrinho não chegar e ela colocar um pouco a casa em ordem e acalmar um pouco as coisas financeiramente lá no clube, ela não vai confirmar. Ela vai tentar estender o máximo que puder esse lance do Jô, o lance do Marcinho. Assim que cair o dinheiro do Pedrinho, que quitar tudo que está atrasado, ou boa parte do que está atrasado, aí sim a coisa acho que vai dar uma acalmada e a diretoria vai poder andar com essas outras situações. Porque pega muito mal, né? Você está atrasando os salários e está falando em contratação de Jô. Atrasa salário, atrasa o Bruno Mendes e fala da contratação de Marcinho. Então é compreensível que a diretoria não fale nada abertamente e ao contrário, o Botafogo está se livrando de um jogador, está se livrando de um salário, vai matar uma dívida que tem com o Corinthians, antiga, de outros jogadores. Então é uma situação positiva. Então a tendência é o Botafogo falar muito mais abertamente e muito mais tranquilamente nessa negociação. Um abraço a todos.